Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Silvia do Conscienciar. Tô aqui hoje, é segunda-feira, dia 22 de março de 2021. Vim falar um pouco sobre o amanhã, né? O amanhã tem sido, acho que, o grande pensamento de muitas pessoas, né? Como será o amanhã? Lembra até música, né? Samba. Então, a preocupação com o futuro é natural, né, de nós pensarmos no futuro. Porém, a gente tem que ter a consciência de que o futuro, o amanhã, depende do nosso hoje. Então não adianta a gente ficar se preocupando, se projetando demais para tentar saber como vai ser o nosso amanhã. Porque a gente fica muito lá com o pensamento lá para frente e a gente vai perdendo o poder de realização no hoje. O pensamento que fica muito para o futuro é justamente o que gera em nós a ansiedade. O que é a ansiedade? É a preocupação, é ficar excessivamente pensando no amanhã. E o amanhã não está sob o nosso controle. A gente precisa aprender isso, né? Nós temos necessidade de segurança e a gente quer controlar. Mas uma certeza que nós temos e que nós temos que ter essa consciência é que nós não temos certeza de nada. Mas nós podemos usar essa energia que a gente está se desgastando, né? Que nós estamos desgastando, na verdade, pensando no que vai acontecer, porque o pensar gasta energia, né? A gente pode usar essa energia para ficar no hoje e para começar a criar coisas boas hoje, fazer coisas hoje, que daí sim, o que nós fizermos no hoje reflete no nosso amanhã. O hoje é a construção do nosso amanhã, né? Então, não adianta se desesperar. Por mais que tudo que tira a gente do eixo, né, do nosso controle, a gente está ali vivendo a vida e de repente vem, como está acontecendo agora, né, tirou todo mundo do eixo mesmo. É uma mudança, não é nem só global, né, não é nem só do planeta Terra, é uma mudança universal. É uma mudança dimensional que o nosso planeta está passando, tem mudanças maiores ainda acontecendo. Então, claro, tá todo mundo no campo individual, no campo nacional, né, mundial, planetário, universal, passando por essa mudança. E é natural a gente, né, claro, mudou. Quando mudou, a gente perde um pouco da nossa estabilidade. Lembra do outro vídeo que eu falei da questão do movimento? Que a gente é sempre o nosso fluxo de desenvolvimento, é sempre no movimento e na estabilidade. Estávamos na estabilidade, veio agora o movimento. Então a gente fica como se estivesse num barco, né, ali tentando se equilibrar, dá labirintite, né, fica ali perdendo o controle. Mas aí a primeira coisa que a gente precisa fazer é respirar profundamente, né? Acolher o que está sentindo. Então, o medo vem quando a gente perde, né? Sai da estabilidade. Claro, é o medo do novo, é o medo do que vai acontecer, é o medo do amanhã, é o medo da incerteza, né? Vem a ansiedade, mas e amanhã? Que é o que eu falei, a preocupação excessiva com o futuro. Muitas vezes vem a tristeza, a depressão. O que é a tristeza, a depressão? É se fixar no passado, é o apego ao passado. Eu queria aquilo que eu vivia antes, né? Com aquela pessoa, daquela maneira, a minha vida como era antes. Então a gente sente tristeza, né? Pode ir para uma depressão porque a gente se fixa no passado, a gente se fixa em querer viver o que era antes, né? E claro que a gente precisa acolher essas emoções, esses sentimentos, o que vem, o que está vindo, viver esse luto, porque tudo que muda é uma perda, né? Por muitas vezes eu não vivia as minhas perdas e fui indo e não é, isso também não é legal.
Isso também não é bom, não é saudável, né? Então, acolhe o que está sentindo. Se está sentindo medo, é um medo do quê? Né? Tá sentindo um vazio, tá sentindo uma tristeza. Então, começa a olhar para isso e tentar identificar do que é esse medo. Conversa com esse medo. É medo do quê? Vai lá no fundo desse medo. É medo de ficar sem ter onde morar, sem ter o que comer. É medo de não conseguir mais o que você fazia. É medo de morrer, né? E vai indo, tá? Mas medo de morrer, tá? Por que que eu tenho medo de morrer? Então, de repente chega lá, eu não sei o que pode acontecer comigo. Vai a fundo, vamos buscar mais conhecimentos, mais explicações para isso, vamos conversar com outras pessoas sobre a morte, o que é a morte. Na verdade, no outro vídeo eu também falo, o medo da morte vem quando a gente não está vivendo plenamente. Então vamos aproveitar e começar a viver plenamente, né? E buscar o que é viver plenamente. Eu já também fiz um post falando sobre isso. Essa ansiedade, tá? A preocupação com o futuro, o que eu falei, adianta ficar só pensando no futuro? Respira isso, né? É o momento de nós unirmos, de nós nos conectarmos a uma força interior e uma força que vem do cosmo, né? Que eu chamo de fé, que eu chamo de espiritualidade, outras pessoas chamam de outra forma, né? Que a quântica, se a gente for olhar também explicações para o lado racional, a física quântica já explica isso, que nós temos, né? E sempre a física e outras ciências tentaram descobrir que força que é essa que move todas as coisas, que inclusive moveu o Big Bang. E ninguém conseguiu descobrir até agora, né? Mas aos poucos estão vendo que é uma força universal, essa força existe, ela é real. Então se une a essa força. E como se unir a essa força? Né? Lembra, no micro nós também vibramos uma energia, nós temos uma vibração, assim como o mar tem uma vibração, assim como tudo tem uma vibração. A física quântica já provou isso. Então, o que você pensa, o que você fala, o que você sente, tá vibrando, tá numa frequência. Se você quer entrar em sintonia com essa frequência, com essa força que é uma frequência, que tem uma frequência universal, positiva, você também precisa emitir frequências positivas para entrar em sintonia com isso, né? Se a gente está com pensamentos ruins, pensando negativamente, agindo, deixando o medo, a emoção, essas emoções do medo, tristeza, da raiva, né, da própria ansiedade dominar a gente fica parado e isso tem uma frequência muito baixa e a gente começa a se juntar com outras frequências baixas e ficar paralisado, né? Então, se a gente quer entrar nesse movimento para uma coisa melhor, vamos mudar, vamos procurar mudar isso, né? Então, a tristeza, a fixação com o passado, também mostra pra gente o quanto que a gente precisa praticar o desapego, o quanto que a gente precisa se aprofundar em termos de entender outros conhecimentos que nos mostram além do que é material, né? Nós não somos só essa materialidade, né? Também já foi provado pela física quântica, pela metafísica, que isso que a gente vê é só 5% do que a gente é. Nós somos muito mais do que isso. Então, chegou o momento do convite a se aprofundar nisso, a se espiritualizar, a unir com a materialidade o que não está materializado dessa forma, né? Não tem forma, né? A velocidade é outra velocidade, então a gente não consegue ver, né? E a gente só acredita nisso que a gente vê, mas tem muito mais coisas nesse universo que a gente não vê, porque tem uma velocidade nessa energia mais acelerada do que a velocidade daqui do mundo terreno. Então a gente não consegue ver, que nem um carro de Fórmula 1 que passa numa velocidade tão grande que a gente quase não vê, né? Então é da mesma forma. Outro aspecto é a gente olhar então para essas emoções que surgem e se questionar. Muitas vezes essas
emoções, quando elas vêm muito, muito, muito fortes, é porque elas estão trazendo coisas que não são do agora. Muitas vezes coisas que não são nossas. Às vezes ela traz uma sensação de desamparo que a gente sentiu na infância. Por alguma situação que aconteceu na infância, a gente se sentiu desamparado, né? A criança tem muita necessidade de sentir que os pais estão ali olhando para ela, que estão vendo ela, que estão cuidando dela. A criança tem muita necessidade de afeto. E muitas vezes isso faltou ou não foi. A gente interpretou algumas coisas na nossa infância, ou faltou mesmo, pelo fato dos nossos pais também estarem com as questões deles, que eu já fiz um vídeo sobre isso no YouTube, falando sobre essas questões da infância. E aí a gente lá na infância, a gente se sente tão desamparado que a gente se fixa nisso, né? E nesse momento, essa situação pode trazer essa emoção que estava lá guardada no nosso inconsciente. Então aproveita para olhar para isso, para acolher a tua criança, para ressignificar, para lembrar, trazer essa lembrança da infância e ressignificar, né? O que é ressignificar? Trazer um novo significado, mostrar para essa criança, para essa memória que está dentro de você, que aquilo já passou, que os seus pais também estavam passando por outras situações, que seus pais também estavam, não é que eles não te amavam, mas estavam num outro momento, né, resolvendo outras coisas. Então acolhe isso, ressignifica isso, traz um outro significado para isso e libera isso, né? Às vezes vem muito forte porque a gente também viveu em outras vidas situações assim, e nós fixamos, nós desencarnamos fixados nesse sentimento. Então olha para isso, busca ajuda, né? É momento também de não ficar só no aspecto material, faz uma oração, faz respirações, medita sobre isso, se conecta, busca ajuda do seu anjo da guarda, do seu protetor, desses seres que não estão aqui em matéria, mas que eles existem e que eles ajudam, nos ajudam muito para ressignificar. Usa um floral, né? Floral Rescue é uma maravilha. Use uma erva, um chá de ervas, usa as terapias quânticas, o Reiki, mesa quântica, tem tantas, né? Constelação sistêmica, e também pode ser a psicologia. Busque o amparo psicológico, psiquiátrico, que não tem a ver com coisa de louca, tem a ver com nos entender, né? Então aproveite esse momento. Como eu falei no outro vídeo, ou vá conversar com alguém sobre isso, busque uma filosofia, uma religião, aproveite a oportunidade para isso, né? Mas ressignifique, aproveite essas emoções que estão vindo, entra nelas, né? Medita sobre o que elas estão querendo te passar, por que você está sentindo isso, que desamparo é esse, né? E acolhe. Hoje você está adulto, ressignifica isso, né? Compreende, para poder avançar. Né? Não se fixa nisso. Para poder, olhe o que isso está querendo mostrar para você aprender. Se for preciso, chore, né? Esse acolhimento também é deixar o choro vir, né? O choro libera. A minha gata está aqui fazendo o maior barulho. O choro libera muitas coisas que estão dentro da gente e que precisam ir embora, que não faz mais sentido estarem dentro da gente. Então, não tem essa questão de que homem não chora, porque chorar é um mecanismo humano, é uma inteligência humana. Chora, põe isso para fora, libera isso, solta isso, né? Respira, porque o respirar traz novas coisas, né? Traz um oxigênio para o cérebro, para pensar melhor, traz a energia desse universo, a energia vital, né? Para também nos vitalizar, traz novas ideias, né, para dentro da gente. Então, pede ajuda, usa ajudas que estão aqui no aspecto material, mas use ajudas também do aspecto espiritual. Esse é o momento para nós unirmos coisas do mundo material com o mundo espiritual. Porque se a gente ficar só no material, a gente não vai dar conta. Então a gente precisa começar a perceber o quanto os aspectos energéticos, espirituais também nos influenciam, e influenciam totalmente, porque a gente vai embora um dia, a gente não fica aqui na materialidade sempre, né? Então a gente precisa se unir com essa nossa força espiritual. E aí, se conectando com essa força espiritual por meio da oração, da meditação, por meio da contemplação, por meio do olhar para a natureza, por meio do canto, da música, da arte, de alguma arte que também nos conecta muito com essa energia, com essa força
nessa nossa força interna, essa nossa força do universo, a gente começa a ter ideias, inspirações. O que é inspirar? É trazer o espírito, é trazer para dentro de nós essa inteligência que é universal, que está dentro da gente também. E aí traz para a materialidade, né? A gente precisa. Por que a gente para de ter ideia? Porque a gente fica ali parado nas emoções e a gente não consegue mais ter ideia, né? Porque as emoções, quando a gente está numa emoção muito forte, muito negativa, muito forte, a gente bloqueia o nosso lado de inspiração, mas também de usar a nossa clareza, a nossa inteligência. A neurociência já explicou isso, né? Que a passagem para acessar os nossos conhecimentos, para acessar ideias, para o nosso lado criativo, né? Ele também ou mesmo do intelectual de tomada de decisões, do pensamento lógico, nós precisamos estar emocionalmente equilibrados, né? Com as emoções, sem essas emoções aí que turvam a gente. Nós precisamos ter clareza, né? E para ter essa clareza a gente precisa trazer essa força do espírito também, da meditação. Então aí a gente começa a ter ideias, inspirações para realizar aqui na dimensão material, para fazer melhor, né? Para a nossa força interna para ver. Aí sim a gente precisa deixar fluir essas ideias, né? Pensar, de repente, se a gente for pensar, mas eu fazia, vamos lá tentar procurar inovar, né? O que é o inovar? Vamos trazer agora para o mundo prático, a administradora, Silvia administradora vem agora. O mundo prático, inovar é você ter ideias, pensar nessas ideias, sistematizar essas ideias, ver se faz sentido, pesquisar novas coisas, né? E trazer para o mundo material, para esse mundo que a gente vive, a nossa contribuição, novos serviços, coisas que têm a ver com o nosso talento, que a gente pode fazer para poder contribuir, né, que a gente chama de vender, de mercado, ok, para fazer acontecer, para a gente poder ter um trabalho, para a gente poder usar o que a gente trouxe de dom, de talento, para trocar, né, em forma de dinheiro, que a gente vive no capitalismo, para a gente poder viver materialmente e fazer o nosso processo de evolução material e principalmente espiritual, porque um dia a gente vai embora, né? Então, a gente pode pensar, mas eu gostava tanto de fazer o que eu fazia antes, né? Tá, se você gosta do que você fazia antes, você não tá mais fazendo, porque por causa da situação mudou, a situação atual, pensa o que você pode fazer diferente. De repente você não vai mais fazer aquilo que você fazia, mas você pode fazer de uma forma diferente. A gente não viu vários comércios que estão agora indo mais para o mundo online, né? Então várias coisas estão vindo mais para o mundo online, de divulgar mais online. Tá, mas o meu trabalho é só no mundo, não dá para fazer no mundo online. Será que não dá? Será que não dá para pegar alguma coisa do que você fazia e fazer diferente? Pensa sobre isso. Esse momento é um momento de inovar. A gente não tem que ficar preso ao como fazia antes. É o momento de trazer essas ideias para pensar o que pode ser feito da maneira como está hoje, né? Então, antigamente a gente já passou por isso, mais ou menos nos anos 90, tem muitas pessoas que não, né, nasceram depois, mas lembra, muitas secretárias perderam o emprego, quando o computador veio, né, quando a tecnologia veio, pessoal que trabalhava com revelação de filmes, aqueles filmes que a gente revelava, com máquina fotográfica daquela maneira, com slides de retroprojetor, né, eu tinha certificado de operadora de telex, né, datilógrafos, me lembro que meu primeiro emprego, eu e 30 meninas, a gente dava baixa em boleto. Quantas vezes eu datilografei certificado, datilografei carnê de mensalidade de faculdade, que eu trabalhei em faculdades. Então, assim, eram coisas que o computador passou a fazer. Muita gente perdeu o emprego também, nós já passamos por isso.
E as coisas foram mudando, novos campos de trabalho foram se abrindo, as pessoas foram percebendo novas oportunidades, seja aqui no país, em outros países, mas todo mundo foi conseguindo se realocar, perceber novas coisas, fazer coisas diferentes, né? Mudar às vezes de emprego, ou estar naquele e fazer diferente com aquela mudança que teve. É novamente um momento desse, um momento de inovação, um momento de criatividade, um momento de se reinventar. Mas nós precisamos acreditar nisso e passar a olhar para isso dessa forma. Então, o que eu como coach, como administradora, eu como mentora de carreira também, o que eu recomendo, né? O que eu sugiro, na verdade, né? Vamos olhar para os nossa inteligência, para os nossos talentos que todos temos, né? Espiritualmente se fala nos dons e a gente aqui no mundo material a gente fala dos talentos, das competências, né? Então pense em coisas que você gosta de fazer. Lista, põe lá, escreve as coisas que você gosta de fazer. Nesse momento de criação, não se critique, tá? Deixe as ideias virem sem fazer crítica, porque senão você bloqueia o processo criativo. E vai escrevendo tudo que você gosta de fazer, que te faz bem, que você gosta, assim. Vai listando lá. Eu também sugiro lembrar de coisas que você faz e que as pessoas elogiam. Então, tem coisas que as pessoas elogiam muito que você faz. Pensa nesses elogios. Pensa em momentos que as pessoas vieram te falar, te elogiar por algumas coisas que você faz. E não pense só no aspecto intelectual. Às vezes as pessoas falam assim para você: nossa, você é tão... Você sabe cuidar das pessoas, você sabe receber bem as pessoas, você sabe ouvir, você sabe acolher. Então não pense só em coisas... Pensa em tudo que as pessoas te elogiam e já te elogiaram, porque todo mundo, com certeza, sempre tem muitas coisas que faz bem e que recebem esses elogios. Escreve aí as coisas que as pessoas falaram sobre você, te elogiaram, sem críticas também. Pode ser desde coisas que você acha que é simples, que não tem valor, porque normalmente a gente acha que não tem valor, mas tem. Então, escreva sobre isso. Lembre das coisas que você falava, que você ia fazer, que você gostava de brincar quando você era criança. O que você falava que você ia ser, que você gostaria de fazer quando você era criança? Quando a gente é criança, a gente está numa plenitude, numa conexão espiritual muito forte. A gente ainda está mais para o mundo espiritual do que para o mundo material. A gente ainda está em processo de encarnar. Então a gente tem muita clareza de coisas que tem a ver com os nossos talentos, com o nosso ser. Lembra das coisas. Anota aí também, né? Mas não se deixa, mas eu gostava tanto daquilo. Não, isso é apego, gente. Desapega. Se estiver apegado, se fixar e não vai conseguir ir pra frente. Você quer ir pra frente ou não quer? Quer ficar aí parado no vitimismo e no apego, né? Faça o processo de luto, isso é uma coisa, não deixe de viver essas emoções, mas vai chegar um momento que é o momento para ir para frente, ok? Se precisar de ajuda nesse processo de luto, não se sinta, busque ajuda. Aquela coisa de, a gente tem que dar conta de tudo, a gente não tem que dar conta de tudo, não. Nós somos humanos, tá? Isso não é ser fraco, não é... E qual é o problema também? É tão gostoso também você receber ajuda, se abrir para ajuda, pedir ajuda, dar a oportunidade do outro perceber que ele também é importante, que ele também consegue ajudar. É muito boa essa troca, a gente precisa disso, né? E às vezes você gosta muito daquilo que você faz, mas é algo que realmente nesse momento não está te trazendo... não está tendo um movimento, né? Não está trazendo o dinheiro que a gente precisa, a recompensa que você precisa para viver uma vida digna materialmente, né? Porque se a gente está na materialidade, a gente tem que as coisas da matéria para poder viver, né? Então, ao invés de... Vamos pensar o seguinte, né? O que naquele trabalho que você fazia ou faz, que hoje não está dando tanto ainda a recompensa financeira que você tinha antes, ou para você manter a tua vida, Começa a pensar assim, o que você gosta,
O que é que você gosta tanto nesse trabalho? Né? Às vezes é a liberdade que ele te traz. Né? Pensa vamos lá mais para fundo nas suas necessidades, né? O que você tem de necessidades? Às vezes você gosta de ter liberdade, de ter autonomia, de ter liberdade, flexibilidade nas horas que você vai trabalhar, né? Começa a listar quais são esses valores que esse trabalho que você tem hoje, que você gosta tanto, o que é? Às vezes não é nem, é o que esse trabalho te proporciona. Então, às vezes ele te proporciona liberdade, autonomia, contato com várias pessoas, né? Se relacionar, conhecer outras pessoas. Vai listando o que realmente é que esse trabalho traz para você que você gosta. Né? E de repente, assim, talvez você não faça mais esse trabalho, mas consiga pensar em algo que também te traga esses valores, a liberdade, a autonomia, o contato com pessoas, né? Ou talvez você continue nesse, mas consiga agregar alguma outra coisa por um momento que tem a ver com que as pessoas falam que você faz bem, para você trazer um complemento na tua remuneração, né? E aí, quando você olhar para essas ideias, olha para tudo isso, né? Se precisar, busca ajuda para tentar conectar essas ideias para um novo negócio, para um novo trabalho, ou para ressignificar também o seu trabalho atual, né? Para você colocar em prol da humanidade o seu talento, porque aquilo que você faz muito bem tem uma energia muito boa, uma energia fantástica, é a sua energia que você trouxe do seu espírito. E que o fato de você colocar isso para vender para outras pessoas, isso leva também essa energia para outras pessoas. Você compartilha a tua energia, o teu talento, a tua prosperidade, a tua força espiritual com outras pessoas. Então não tem por que dar errado. Mas claro, vai precisar de alguns, não dá pra gente ficar só nas ideias e no campo espiritual, a gente está na materialidade. Então vamos lá, vamos buscar o que eu vou precisar para fazer esse novo negócio. De repente eu preciso conversar com alguém que entenda mais sobre empreendedorismo, né? Sobre administração, né? Pode fazer, se quiser, uma mentoria comigo, estou aqui à disposição. O próprio Sebrae, né? Por mais que tá online, mas dá para buscar, tem programas maravilhosos, cursos maravilhosos assim, práticos, que traz um conhecimento muito legal, todos os cursos gratuitos, busque no site do Sebrae, né? Pensa que cursos você precisa fazer, que pessoas que você pode pedir ajuda, né? Em que sentido dessa ajuda, né? Seja ajuda por conhecimento, seja ajuda financeira, seja ajuda do que for. E comece pequeno, comece testando, né? Não queira começar grande também. Começa pequeno, vai testando com as pessoas que estão ao teu redor, com a tua família, com os amigos mais próximos, né? No Sebrae você vai aprender a como fazer melhor esse teu processo de trabalho, a como divulgar melhor, né, nas redes sociais, seja onde for, a como mostrar o teu trabalho, né, o teu valor, o valor do teu trabalho, do teu serviço, né? Então busque isso. A gente também precisa desse desenvolvimento intelectual no sentido de trazer novos conhecimentos, se profissionalizar. Isso é importante. Quando a gente não tem um conhecimento, gente, que a gente vai buscar esse conhecimento num curso e tudo mais, por mais que a gente tenha aqueles traumas de escola, de como foi a nossa forma de estudar na escola, traumatizou, né, porque não era gostoso. Mas na vida adulta, quando a gente vai estudar alguma coisa, normalmente a gente tem uma resistência, né? Eu lembro quando eu fui fazer o mestrado, parecia ser tão difícil aquilo, mas a gente tem inteligência sim, e a gente tem energia. Põe essa energia, vai fazendo, você vai começando, quebra essa resistência de achar que você é burro, né? Eu até os 35 anos achava que eu era burra. E não tem nada a ver, são formas, né? Eu tinha criado uma crença errada sobre mim por coisas, por uma metodologia de ensino que eu não conseguia, que não se conectava com a minha forma de aprender. Então, ir lá, estudar, vai fazer você perceber que você não é burro, vai fazer você perceber o quão inteligente que você é, o quão capaz você é. Mas dá esse passo, não se limite.
Aproveite esse momento para expandir. Então, nós precisamos ter esse olhar integrado, né? Eu fico feliz e grata por fazer esse trabalho integrativo, que é olhar, buscar nossa força, os nossos conhecimentos espirituais, nossa força espiritual, olhar para as nossas emoções, desenvolver os nossos conhecimentos intelectuais, que traz segurança, traz confiança na gente. E claro, para tudo isso a gente precisa estar bem com o nosso corpo também. A gente precisa ter dormido bem, a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa respirar profundamente, porque se a gente não cuidar de tudo que entra no nosso corpo, né, beber a água no suficiente, líquido, né, então cuidar bem do nosso corpo, porque se a gente não cuidar bem do nosso corpo nesse sentido, fazer uma caminhada, uma atividade física, claro, com os cuidados e tudo, a gente também acaba impactando no nosso emocional, no nosso intelectual, no nosso espiritual. Então a gente precisa cuidar de todas essas nossas dimensões, e esse é o momento de trabalharmos nessa multidimensionalidade que nós somos, né, de maneira integrada, trazendo a nossa força do espírito para a nossa realização material, que é essa nova energia que começou nesse fim de semana com o ano novo astrológico, né? Vênus, que é a força espiritual, trazendo inspirações para nós, para trabalharmos todas essas nossas emoções, curarmos tudo que precisa ser curado, para que a gente tenha força de realização, de realizar aqui na Terra, Marte, né? A força de Marte. Então, olha como todos os conhecimentos, eles estão conectados, e isso é muito bom quando a gente começa a integrar, né? Então, esses conhecimentos. Então, para resumir, né? Acolhe o emocional, olha para isso, né? Ressignifica, traz sua força espiritual, meditação, oração, busca o seu anjo da guarda, busca também, se você é mais ainda cético sobre isso, conversar com um terapeuta, né, com uma outra pessoa, mas a gente precisa deixar de ser só material, só cabeça dura, porque nós não somos só isso aqui, né? Vai, olha para isso, olha se é da infância, se é muito maior, se... outra coisa, né? Às vezes a gente tá sentindo umas emoções muito fortes e que não são nossas, na verdade, assim, tem um pouco de nossas, mas nós conectamos com a energia, com o pensamento, com o sentimento do que todo mundo que desencarnou, que tá encarnado, tá sentindo. Então a gente precisa elevar o pensamento, energia de pensamento, de sentimento mais elevada, né? Lembra lá, ouvir boas músicas, boas conversas, qualquer coisa, seja erva, seja um floral, seja acender um incenso, algo que te projete para uma outra energia, que te leve lá para cima. Aí sim, você se conecta com a força espiritual e traz essas ideias, insights para poder ir para a materialidade. E aí tem as minhas dicas práticas, né, de como administradora, como coach, mentora, nesse aspecto mais profissional de carreira, de você conseguir perceber os seus talentos, de você ter ideia para poder empreender, para poder melhorar suas competências, né, seus conhecimentos, suas habilidades, que é o pegar os conhecimentos e colocar em prática, ou se falta conhecimento, vamos buscar novos conhecimentos, mas a gente precisa ter a atitude, né? Essa atitude, isso depende de nós, e se preciso for buscar ajuda, buscar ajuda. Então, ressignifica, cura, pratica bons pensamentos, a gratidão, que é excelente, agradecer por estarmos vivos e por várias coisas, faz a gente ter mais consciência, rezar, contemplar, meditar, né? Para ir para cima, se conectar com o alto, com a nossa força interna, e aí trazer ideias para a gente podermos analisar essas ideias com o passo a passo que eu falei, e buscar o que a gente precisa para realizar aqui no mundo prático, no intelecto, não esquecendo de cuidar das nossas necessidades fisiológicas do nosso corpo, ok? Então, se você ficou com alguma dúvida, posta para mim. Se você quiser que eu aprofunde um pouquinho mais em algum desses conhecimentos da nossa multidimensionalidade, ou de administração, ou de empreendedorismo, ou sobre talentos, coloca aqui para mim. Vai ser um prazer poder ajudar a todos, poder colocar
em prática, em prol da humanidade, esses talentos que eu pude desenvolver ao longo dessa jornada. E gosto de compartilhar assim que foi a partir de eu acreditar e ir atrás e buscar a minha força espiritual que as coisas aqui na prática, na realidade prática de realização, de estruturar o meu pensamento lógico, de conseguir estudar e aprender, de conseguir ter força para ir fazer esses movimentos, de conseguir ir curando e continuo nesse processo as minhas emoções, mas estar fazendo essa integração e poder estar aqui hoje falando com vocês, né? Foi porque sempre, desde criança, eu sempre acreditei, pelas minhas professoras, inclusive as minhas avós, que pessoas com muita fé, me ensinaram a sempre mostrar que a minha força primeira é a força espiritual, tá bom? Então, um beijo a todos, um ótimo dia. Aproveita essa segunda-feira, que é um novo ano astrológico, para começar a fazer diferente a tua vida. E cada um de nós que faz diferente, a gente ajuda o todo também a melhorar e fazer diferente. Um grande beijo, um ótimo dia para todos.